Olá, você está conectado na TV Medicina e Saúde através do nosso canal no YouTube e nossas plataformas de áudio. Até o fechamento desta gravação, o Brasil registra 4.472 casos confirmados de varíola dos macacos ou monkeypox, de acordo com o Ministério da Saúde. Para esclarecer sobre a varíola dos macacos, o que é a doença, seus sintomas e por que ele afeta humanos, eu recebo a médica infectologista Carla Sacuma de Oliveira, ex-presidente da Sociedade Paranaense de Infectologia e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia, biênio 2022-2023. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, Soraya. Muito obrigada pelo convite. Que bom que você pode estar aqui. Doutora, a gente deve se preocupar com esse tipo de varíola? Por que o surgimento de casos em vários países deixaram autoridades em alerta, inclusive aqui em termos regionais, né? Bom, então a varíola é uma doença bastante antiga, né? Então já inclusive erradicada no mundo e agora com transmissão recente. É uma doença de alta infecciosidade, que com início recente então na África, com essa infecciosidade recente se espalhando pelo mundo todo, recentemente nos países europeus, e que rapidamente, com a introdução no Brasil, nós já tivemos em poucos meses uma transmissão bastante ampla, como você falou, já mais de 4.000 casos, né? A preocupação das autoridades sanitárias é justamente pela dificuldade do diagnóstico, porque a população não conhece e ela pode ser confundida com várias outras doenças de pele. Então, a dificuldade de diagnóstico e a transmissão, enquanto a doença ainda não tem o diagnóstico, a pessoa não se isola e não pode continuar transmitindo a doença. Entendi. Doutora, e quais são as principais formas de transmissão? Por qual período isso acontece, né? Em que momento isso acontece? E como reconhecer os sintomas? Bom, as doenças infecciosas, elas são transmitidas em vários momentos. Desde o período de incubação, então antes mesmo de apresentar sintomas clínicos típicos da doença, que a gente chama de período de incubação ou período pré-clínico, já pode acontecer a transmissão da doença, que é geralmente 1 a 3 dias antes da pessoa manifestar sintomas típicos da doença. Durante o período de estado ou de doença, quando a pessoa tem manifestação clínica típica com lesões de pele. E nessa fase, então, existe a maior parte da transmissão da doença através do contato com as lesões, que são altamente infectantes, e no período até a cicatrização completa das lesões. E essa é uma doença que pode ter em torno de até 3 semanas de infecciosidade. Então, até a cicatrização completa das lesões pode haver a transmissão da doença. No período total dela, pode-se dizer, né, doutora? Sim. E os sintomas? De que forma a gente pode identificar essa questão da monkeypox? Então, são lesões que começam, que às vezes podem ser pequenas lesões e poucas lesões, não necessariamente são lesões disseminadas. A gente tem acompanhado casos de colegas que são lesões, às vezes, que parecem inicialmente como espinhas, às vezes 2, 3 lesões. Pode ser lesões na face, lesões no tronco e algumas vezes lesões em regiões genitais. Lesões que podem ser inicialmente só vermelhas, lesões maculares, que são pontinhas vermelhas, e algumas vezes lesões vesiculares, que são lesões com bolinhas de água. Então, essas lesões que se evoluem para essas bolinhas, né? Então, essas são características da lesão e elas nem sempre se espalham pelo corpo todo. A maior parte dos casos tem acontecido pelo contato, pelo atrito, né, de lesões na região genital. A maior parte dos casos notificados no Brasil tem acontecido entre homens jovens, muitos deles homens que fazem sexo com homens, mas não é uma doença específica entre homens que fazem sexo com homens. Muitos casos entre mulheres e também casos já notificados entre crianças.
Então, não é uma doença específica de imunodeprimidos e também não específica de homens que fazem sexo com homens. Entretanto, a maior parte dos casos até agora foram notificados nessa população. Doutora, a gente já ouviu falar em varíola humana, você comentou a respeito da erradicação dela na década de 80, acho que foi em 1980, né? Eu queria que você comentasse o que mudou de lá para cá, né? E o que diferencia essa varíola que a gente já conhecia com a varíola do macaco. Na verdade, já existia, mas a gente não tinha esse surto, pelo menos aqui no Brasil, acho que não teve histórico ou teve. Não, muitos dos médicos, né, os médicos mais jovens, não viram esses casos de varíola, porque realmente a varíola humana foi erradicada e esse vírus da varíola, hoje em dia ele é até considerado como um vírus guardado a 7 chaves, né? É até um vírus potencialmente fatal, é considerado até de bioterrorismo, né? Se espalhar esse vírus pelo mundo, ele é capaz de matar a humanidade. Então, pouquíssimos laboratórios detêm esse vírus e é por conta disso que hoje a gente tem algumas vacinas que são produzidas em pouca escala. Essa vacina é a mesma vacina que já se produziu para erradicar a vacina há tempos atrás, então não é uma vacina específica para o monkeypox, é a mesma vacina que já se utilizava há tempos atrás, que é essa vacina para essa ortopox vírus, que é essa mesma família, né? Então ela é capaz de erradicar todos os vírus dessa mesma família. O laboratório não consegue produzir em larga escala, por isso que a vacina hoje em dia não está disponível para toda a população. Então a estratégia hoje de vacinação vai ser específica para profissionais de saúde que vão lidar com diagnóstico, que vão atender os pacientes com diagnóstico, ou então nos casos de pessoas que tiveram contato, que é chamado então de profilaxia pós-exposição, ou a profilaxia pré-exposição no caso dos profissionais de saúde, profilaxia pós-exposição para os contatos intradomiciliares, pessoas que tiveram contato com pessoas diagnosticadas até 4 dias, então se beneficiam dessa vacina, né? Certo. Já que você comentou a respeito da vacina, eu só queria fazer um adendo aqui, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou, né, no dia 25 de agosto recente, a importação e a utilização das vacinas contra a varíola dos macacos aqui no Brasil. Só para deixar bem claro para você que está acompanhando a gente, a decisão por unanimidade da diretoria colegiada da agência dispensa o registro do imunizante para uso no país. E aí que eu queria te perguntar, já que você entrou nesse assunto, doutora, a OMS afirma que a vacinação em massa contra esse tipo de varíola não é necessária e nem recomendada no momento. A senhora concorda com isso? Já que você está comentando sobre a vacina, gato escaldado tem medo de água fria. A gente está saindo de uma pandemia, se é que a gente pode dizer que a gente está saindo, né? Em que as vacinas a gente demorou um pouco para tomar em função de determinados fatores, e a gente até entende, tinha-se muito medo porque não era eficazmente comprovada. Foi coisas que foram feitas com o que dava para fazer naquele momento. Né? Com relação agora à varíola dos macacos, essa decisão da OMS, você acha que é isso mesmo? Você concorda? Ou seria melhor já ter uma vacinação em massa? Não, eu concordo porque, na verdade, assim, existe uma morbidade da doença, mas não se compara a mortalidade em relação ao Covid, né? Então, e até porque, assim, mesmo que a gente quisesse vacinar todo mundo, a gente não teria imunizante. É o que você acabou de comentar, né? Que não tem como fazer em larga escala. Nem para todo mundo, né? No Brasil, se a gente quisesse comprar para o Brasil, não teria para o Brasil, muito menos para o mundo todo. Então, eu acho que é prudente comprar para as pessoas que têm exposição, têm um risco maior. Porque se a gente pensar assim, se eu não proteger pelo menos os médicos ou as pessoas que têm contato, né, então é de forma irracional a gente não vamos conseguir vacinar toda a população. Então, se eu não conseguir vacinar os contatos domiciliares, as pessoas que tiveram contato com essas pessoas, não vou conseguir prevenir a doença para essas pessoas também. Tá bom. Quanto aos grupos mais vulneráveis com relação à exposição da monkeypox, você comentou aí, né? Mas tem algum entendimento com relação a gestantes, crianças ou não? É tudo muito novo ainda, né? Então,
tem casos notificados de gestantes, de crianças também. Teve caso de morte já aqui no Brasil relatado de criança, mas assim, poucos casos de gravidade, né? Então, tudo muito novo ainda, nós temos poucos meses de doença, não sabemos ainda como que vai evoluir isso, né? Mas ao que parece, não se compara à mortalidade do Covid. Então, a diferença do Covid é que hoje nós já temos uma vacina, diferente do Covid, que nós demoramos mais de um ano para ter uma vacina, né? Certo. Doutora, eu posso ter varíola e não apresentar sintomas? Sim, nós temos casos que a gente chama de assintomáticos e oligossintomáticos, né? Que são casos assim bastante frustros, como várias outras doenças virais, que nós temos apenas assim sintomas, dor de cabeça, fraqueza, um mal-estar e não temos lesões de pele. Então as pessoas não vão fazer diagnóstico, porque muitas vezes as pessoas vão ter um sistema imunológico mais bem elaborado. A gente já teve um contato, né, principalmente as pessoas que tiveram contato, as pessoas com um pouco mais de idade que tiveram contato na infância, talvez tenham uma resposta imunológica melhor, né? Pode ser que a gente não tenha uma forma clínica tão típica quanto as pessoas que nunca tiveram contato. Doutora, e o que a pessoa que está com suspeita de ter a monkeypox, a varíola dos macacos, o que ela deve fazer? Como que ela deve proceder? Eu acho que a principal conduta é buscar auxílio médico, né? E buscar auxílio médico confiável, procurar principalmente os dermatologistas, infectologistas que estão à frente, têm conhecimento sobre essas doenças, para fazer diagnóstico, saber a rede de assistência em relação a coletar exames, tem uma rede em relação a como proceder a coleta desses exames, serem encaminhados para os laboratórios centrais do Estado, em termos de notificação, para que sejam acompanhados pela vigilância epidemiológica, pela vigilância de saúde, para que sejam orientados em relação a isolamento, cuidados em relação a o isolamento dentro de casa, evitar os contatos domiciliares, como proceder para evitar casos mesmo na família, a questão de compartilhamento, porque existe também a possibilidade de transmissão para os familiares, né? Então, se essa pessoa existe uma suspeição diagnóstica, como que essa pessoa deve proceder? O maior contato é o contato de lesões, mas obviamente que se a pessoa deitou no lençol, se a pessoa utilizou uma toalha, o contato, se existe muito vírus, existe essa possibilidade de transmissão também, que a gente chama de forma indireta, né? Então, essa orientação também deve ser passada através de um profissional que tenha esse conhecimento. Tá certo. Olha, isso tudo que a doutora falou só reforça, né? Os cuidados que a gente estava tendo com a Covid, a gente continua mantendo agora, né? Não é porque acabou que a gente vai relaxar. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, nosso tempo acabou. Continue por dentro das informações sobre a monkeypox ou varíola dos macacos, acompanhando e também se inscrevendo em nosso canal no YouTube e também no nosso Instagram. E a doutora Carla também está no Instagram, tá, gente? Vocês podem segui-la lá, doutora Carla Sakuma, como está aparecendo aí no vídeo. Obrigada mais uma vez, viu, doutora? Ótima semana. Estou à disposição. Obrigada igualmente. A gente se vê, até mais.